Pode. Bom, galera, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar iniciando aqui mais uma palestra e mais um bate-papo, né? Com o nosso movimento Ruptura que a gente exerce aqui em Alphaville, que inicialmente está sendo online, mas a intenção nossa é que se expanda para o presencial no momento oportuno. E hoje nós temos a honra de estar recebendo aqui no nosso grupo o Master Coach Marcos Winderlich, responsável pela criação do Instituto Holos, que vai estar trazendo aqui uma mensagem de desenvolvimento humano para nós todos. Marcos, seja muito bem-vindo ao grupo, é uma honra tê-lo aqui. Saiba que você é uma grande referência no mundo do desenvolvimento humano. Eu diria que é um dos mais antigos atuantes na área do desenvolvimento humano, com um modelo de negócio que me agrada muito, porque o Instituto Holos ele fala de uma dimensão de desenvolvimento humano que eu acredito, sem militar na teoria da prosperidade, militando realmente na evolução, no crescimento do ser humano de uma forma holística. Então, saiba que eu te admiro, te honro e agradeço a sua presença e a sua disposição em estar aqui conosco hoje. Tá bom. Então, agradeço aí, né, pela recepção, pelo convite. E eu decidi trabalhar aqui uma questão, né, que eu chamei de saltos quânticos. Então, saltos quânticos têm a ver com a evolução humana, né, com a nossa caminhada, né, nossa caminhada, né, nesse planeta aqui. E então eu quero trazer algumas considerações, alguns pontos que eu acho assim, interessantes, que são bons para a gente relembrar ou reavaliar ou conhecer também, para quem não conhece. E quero começar aqui com vocês, né, falando um pouco sobre a origem, né, dos saltos quânticos aqui. Eu vou passar aqui um slide, né, alguns slides, vou me valer dos slides e vou deixar isto aqui em aberto. Há tempos atrás, né, nós lançamos um livro, Salto Quântico na Liderança. Né? O Instituto Holos ele já lançou 7 livros, 7 ou 8 livros. Eu fui coautor de mais de 15 livros já. E um dos nossos livros é Salto Quântico na Liderança. Então, coloquei a capinha dele aqui, aonde fala de cosmovisão, fala de sabedoria, né, revolução da mente. E saltos quânticos, né, tem alguma questão assim, né, com a física quântica, né? Então, na física quântica, você fala assim que quando, né, uma partícula ela está num nível energético, né, ela ganha uma quantidade e essa partícula ganha uma quantidade exatamente igual da diferença da energia para o nível mais alto. Então seria assim, seria um núcleo, né, o núcleo do átomo. Aí nós temos uma primeira camada, uma segunda camada de elétrons e quando o elétron ele está na camada mais próxima do núcleo, ele está numa energia mais fraca. E quando ele recebe energia, ele vai recebendo energia de fótons, né, de luz. Depois de um certo tempo, esse elétron ele salta para a camada seguinte. Por quê? Porque ele tem energia para dar o salto, né? E esse salto é chamado de salto quântico. Tá? É um salto em que o elétron ele não é encontrado em nenhum momento
na passagem da camada pequena para a camada maior. Então, isso é um processo instantâneo, assim, né? Meio, assim, não bem entendido ainda, mas ele não tem uma passagem. Ele imediatamente está na órbita seguinte, né? Então, assim é conosco também. Então, quando nós recebemos energia, nós vamos acumulando essa energia, ou seja, nós vamos acumulando conhecimentos, nós vamos acumulando experiências, nós vamos acumulando situações na nossa vida, e de repente a gente vai ter um insight: poxa, isso aqui vai me mudar. E a gente muda. Então, às vezes, você pode ficar um tempo estudando alguma coisa e nada acontece. Mas chega um dia em que aquilo realmente, pá, deu um salto, e você vê um mundo novo, você olha de uma nova forma, de um novo jeito, né? Então, isso é um salto quântico. Então, nós fazemos mudanças muito mais por saltos, né, do que por processos evolução, né? Porque processos evolutivos. Então, geralmente, os saltos quânticos, né? Nós damos saltos quânticos a partir de determinados insights, ou seja, é quando eu já tenho tal energia, dentro de mim acumulada, aí eu vou dar o salto, né? Eu dou o salto automaticamente, né? Esses saltos, eles digamos assim, eles advêm de insights que a gente vai tendo, né? Então, eu tenho um determinado insight, né? E que surgem da nossa sabedoria natural, da nossa sabedoria inata, das nossas memórias, das nossas vivências, da sabedoria mais profunda que todos nós temos também, tá? Então, eu gostaria de colocar aqui, né, uma figura de salto quântico, mas essa figura aqui eu pedi para o Copilot, né, que é da inteligência artificial do Copilot. Eu pedi para o Copilot: faça uma figura, né, de salto quântico. Aí ele me trouxe 4 figuras. Eu escolhi essa aqui. Não sei se é bem salto quântico, né, mas aqui tem luz, né, tem luz, então é a energia dos fótons, e aí tem partículas, que devem ser elétrons, né, que vão recebendo essas energias, e elas vão saltando de camada, né? Então tem tudo a ver. Eu achei muito interessante. É a primeira vez na minha vida que eu uso uma imagem da inteligência artificial, tá? Então, os insights, né, que a gente tem, né, eles não são só insights. A gente poderia falar isso de uma outra forma, né? Um insight pode ser uma compreensão. De repente você tem uma compreensão, ou de repente você tem uma percepção. Puxa, de repente algo ficou claro para você. Eu percebi isso, de repente, né? Ou você tem uma determinada visão, ou uma determinada intuição, né? A intuição também nos dá, né, os insights e me leva a um salto quântico, né? Ou uma iluminação, né? Um lampejo, né? A gente poderia falar de clarão, né? Eu conheço pessoas que falam assim: dá um clarão. Clarão também seria um relampejo, assim, né? Um lampejo de insight para levar a um novo nível de compreensão, né? Pode ser um estalo, uma epifania, né? Ter um autoconhecimento, uma introspecção, tá? Então, eu gostaria de colocar aqui, assim, que a chave mestra, para os saltos quânticos, para a gente dar saltos novos na nossa vida, seja em diferentes áreas da nossa vida, né, é necessário o que a gente chama de autodesenvolvimento, um autodesenvolvimento permanente. Eu estou já praticamente há mais de 50 anos, né, mais de 50 anos já, fazendo um autodesenvolvimento, né? Esse autodesenvolvimento não termina. A gente está sempre vendo coisas novas, entendendo coisas novas, então isso é algo assim permanente, né? Eu vou disponibilizar isso, tá? Essa apresentação para vocês, viu? Pode deixar que eu vou disponibilizar, né? Então, é a chave mestra, né? Eu chamei isso de chave mestra, né?
para a obtenção de saltos quânticos, né? Que nos dão cada vez mais lucidez. Então, eu gosto de falar da lucidez, porque a lucidez é quando a gente tem assim algo mais claro, algo mais iluminado, algo que está mais claro, né? Então, a lucidez. De repente, eu tenho uma lucidez. Aquilo que estava escuro, que eu não entendia, eu não via, de repente, eu me torno lúcido daquilo, conhecedor daquilo, né? Então, esse autodesenvolvimento permanente. É assim, o autodesenvolvimento é nas relações humanas, é nas experiências, né? Em todos os lugares e todos os momentos, a gente tem, né, um processo de autodesenvolvimento, né? E aquilo vai se acumulando, e de repente aquilo me dá um salto quântico, né? Daí eu posso melhorar um relacionamento, posso melhorar uma forma de fala, eu posso melhorar uma forma de trabalho, porque eu fui acumulando, né? Fui acumulando, acumulando energia, o conhecimento, e de repente, quando aquilo está pronto, tem o salto quântico, né? Eu vou para um novo nível, para uma nova camada, né? Então, eu acho também muito importante, assim, né, que a gente, nesse processo de autodesenvolvimento, que a gente procure mestres, né? Mestres que sejam pessoas reconhecidas, pessoas que tenham uma capacidade de ensino, uma capacidade de transmissão, tá? E na minha vida eu tive muitos mestres, né? Eu acho que cada pessoa assim que passa por mim é um mestre para mim, né? Então eu vejo assim, né, que os mestres são importantes, né? Então eu coloquei alguns aqui, né? Aqui alguns mestres que para mim foi o David Bohm, né, um físico, Albert Einstein também, né? O Dival Serrano também foi um físico, mas ele foi também uma pessoa que desenvolveu muito o processo da biosinergia, do ISO. Quem deu o primeiro nome do ISO foi o Odival, né? E foi a partir dali que eu retrabalhei o sistema ISO, né? Ok? Aí também o Amit Goswami, o Renato Klein, né? Que é um grande amigo meu, o Valdemar de Gregory também, né? E aí eu tive também, né, vários outros mestres, né? O Peter Senge, Otto Scharmer, da teoria U, né? O Robert Sheldrake, né? Que trabalha a questão dos campos morfogenéticos, o Bert Hellinger, né? O Tim Galway, que foi o pai do coaching. Então, todas essas pessoas, assim, elas foram assim, grandes mestres para mim, né? Eu tive contato com eles, ou pessoalmente, ou não pessoalmente também, através de livros ou estudos. E também, obviamente, eu tive um desenvolvimento, assim, no campo espiritual, né? Então, eu digo assim que os grandes mestres meus foram Jesus de Nazaré, né, que trouxe a questão do amor, né, do amor ao próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, foi um grande mestre, a sabedoria crística, né? Acho que o sistema ISO ele é permeado pela sabedoria crística, pela sabedoria taoísta também, de Lao Tse, né? Do mestre Liu Pailin, que foi um taoísta também, um chinês, que veio para o Brasil e ensinou Tai Chi Chuan. Eu fui aluno dele por um tempo, né? Do Shaduk Rinpoche, que foi também um grande mestre, né? Já não está mais nesse planeta, mas foi uma pessoa decisiva na minha vida, né? E o Lama Padma Santen também, né? Que foram pessoas assim que trabalharam muito no campo espiritual, assim. Teria mais, assim, para colocar, mas, assim, esses são os principais mestres que eu tive, né? Então, eu aprendi muito. Aqui eu deixei uma ala feminina aqui também, né? A Shaduk Kadri, a Lama Tsering Everest, né? Que são pessoas, assim, do mundo budista, né? Trouxe a Maria Luísa, esposa do Renato, né? Que foi a minha primeira grande mestra, foi a pessoa que me levou para o desenvolvimento mesmo, né? A minha esposa aqui é a Olivia, eu devo muito a Olivia, né? Devo muito, muito mesmo. E a minha avó também, né? Charlotte, né? Minha avó também foi uma pessoa assim muito especial na minha vida. Então, são pessoas que deixaram legados, né? Que me elevaram, digamos assim, a um novo nível, né? Então, através dessas pessoas, eu dei saltos quânticos. E mais uma outra série de mestres, né? Que eu tive contato,
Eu li os livros dele, eu estudei, alguns pessoalmente, outros não, né? Alguns desses aqui já não estão mais no planeta, mas alguns já ainda estão, né? Então, são os vários mestres. Agora, os mestres principais, assim, que eu tive foram esses aqui, né? Foram meus alunos. Então, os meus alunos foram aquelas pessoas que realmente me deixaram assim, de calça curta de vez em quando, sabe? Né? E eu tive que me virar para responder as coisas, ajudar essas pessoas, e foi assim, foram grandes aprendizados que eu tive com essas pessoas. Então, são pessoas assim que eu sou muito agradecido a todas elas, né? Então, são algumas dos meus alunos dos cursos abertos que eu ministrei, tá ok? E aqui também eu gostaria de voltar ao Renato e à Maria Luísa, é um casal que foram grandes mestres meus, né? A Maria Luísa que me, me impulsionou nisso aí, mas eles são amigos de uma vida, né? Então, nós já somos amigos há mais de 50 anos. E digamos assim, é uma vivência assim, em que você aprende muito, né? Aprende muito. A gente teve altos e baixos nessa relação, isso aí foi assim uma história fantástica, assim, né? E eu devo muito a eles também, e eu, né, dei saltos quânticos também frente devido à intervenção deles e tudo que eu aprendi com eles e coisas que eu ensinei para eles também. Tá ok? Então, o que eu quero dizer assim, da importância do autodesenvolvimento, que é a postura de aprendizagem, né? É importante que cada um, né, tenha uma postura de aprendizagem. Eu tenho um certo vazio e possa entender que todas as pessoas que passam por tua vida são teus mestres, né? Eu tenho a aprender com cada um, com cada pessoa eu tenho algo a aprender, né? E é isso que vai me potencializando e vai me dando, me permitindo saltos evolutivos, saltos quânticos. Se eu não tivesse mestre, se eu não tivesse aberto ao autodesenvolvimento, eu não teria, né, caminhado nada nesse planeta aqui, tá? Então, esse é o ponto básico assim, que eu queria trazer, né? Então, aqui eu gostaria de trazer assim, um salto quântico, né? Que é uma percepção, uma implosão, tá? Sobre a questão da gestão de mudanças, né? De como que esses movimentos planetários eles são inseridos em leis universais, né? Então nós estamos sobre um planeta que gira, que tem movimento, que tem 24 horas dia e noite, 12 horas dia, 12 horas noite, né? Nós temos os ciclos universais, os ciclos da galáxia, nós temos o ciclo do ano, o ciclo, né, do mês, o ciclo lunar, né? Então, nós estamos dentro de muitos movimentos, né? Então, tudo é muito dinâmico na nossa vida. Então, nós somos regidos por uma dinâmica. Tudo é dinâmico, não tem nada parado, né? Então, essa percepção, assim, de movimentos é a percepção do yin e do yang, né? Quer dizer, tem horas que você está lá em cima, tem horas que você está embaixo, né? Então, você vai oscilando, vai oscilando. Essa é a nossa processualidade, né? A nossa processualidade, ele é esses ciclos aí, né? De dia e de noite, e esses ciclos estão permanentemente em nossa vida. Tudo que nós fazemos no planeta é regido por ciclos. Então, tudo que eu faço, tudo que eu vivo é o ciclo. O ciclo de uma respiração, o ciclo de tomar um cafezinho, o ciclo de pegar o carro e ir para o supermercado, o ciclo de um trabalho, o ciclo de uma aula, o ciclo, né? Então, se você olhar bem, você está sempre dentro de ciclos, né? E todos esses ciclos, eles são impermanentes, ou seja, eles terminam, eles têm uma forma de terminar, né? E isso é que vai me dar a percepção da dinâmica da vida, né? Então, é importante entender que eu estou sempre fluindo dentro de ciclos, né? Alguns ciclos estão no começo, outros estão no fim, outros estão no meio, mas os ciclos estão surgindo, estão desaparecendo. São ciclos maiores, menores, ao mesmo tempo surgem vários ciclos e a gente vive vários ciclos ao mesmo tempo. Então, o mundo ele é uma dinâmica, então a gente precisa ter, né, essa percepção, né,
para isso. Então, e para isso, a gente tem um salto quântico para começar a entender essa dinâmica universal toda e que nós somos regidos por essas leis, né? Então, isso aí é um salto quântico, né? Então, cada ciclo aqui, né, é representado dessa forma, aí você pode começar a entender os ciclos, né? Os ciclos, por exemplo, eles têm uma fase de atualização, né? Então, qualquer ciclo que você começa a ter uma atualização, por exemplo, você vai escovar os dentes, né? Aí você vai, cadê minha escova? Cadê a escova de dente? Cadê a pasta de dente? Aqui você está atualizando, como é que eu vou fazer? Função, estou escovando os dentes. Escalaridade, é o final do ciclo, né? Você já está enxaguando a boca, né? Já está guardando a escova, né? E depois, reformulação, o que que eu vou fazer? Né? Agora eu vou tomar café. Então, você vai para um novo ciclo. Então, cada ciclo, ele sempre começa por uma expansão, ele começa expandindo, ele vai recolhendo, ele vai expandindo, vai recolhendo, vai expandindo, vai recolhendo, né? Então, ele começa e termina, tá? Então, todos os ciclos são assim. Então, quando você começa um ciclo, você começa com uma matriz inicial. Não, digamos, qualquer ciclo, seja qual for, eu tenho um entendimento da vida, um entendimento do processo, né? Então, é uma matriz inicial. Mas quando você termina o ciclo, você reformula para um novo ciclo, né? Você vai começar a viver um novo ciclo mais adiante, né? Tá ok? Então, aqui, quando você termina um ciclo, você cria uma nova matriz mental, porque eu tive uma aprendizagem, eu tive uma experiência. Então, isso foi acumulando dentro de você, né, que te permitiu dar um pequeno salto quântico para uma nova matriz. Se você não criou nova matriz, nas próximas vezes você vai criar uma matriz nova. Então, você vai ter uma nova percepção, né? Vai ter um novo aprendizado. Então, você vai complexificando a sua vida. Então, a sintropia, ela é a complexificação da vida. Eu vou complexificando, ou seja, eu vou aprendendo mais coisas, mais nuances, mais percepções, etc. Então, eu me torno mais refinado, eu me torno mais mestre daquelas coisas, né? Depende do ciclo que a gente está vivendo, né? Então, o grande salto quântico aqui que eu quero mostrar é que dentro desses ciclos da vida que a gente tem, vários ciclos, a gente tem muitas potencialidades a serem ativadas. Por exemplo, tem potencialidades da atualização, do início, tem potencialidades da função, tem potencialidades da escalaridade, potencialidades da reformulação. Ou seja, a qualquer momento do ciclo eu posso ativar potencialidades dentro de mim que vão me aprimorar o meu processo de vida, vão levar a um aprimoramento, né? E aí que vem, né, os grandes insights, né, sobre esses campos, né? Então eu gostaria de colocar assim que quando a gente já tem essa visão, a gente pode começar a despertar o poder interior, tá? Então, todos nós, né, todos nós seres humanos, nós temos um poder interior. Nós somos muito poderosos, nós somos, né, uma mente vasta, muito conhecimento, nós temos um potencial interno muito grande, né? Nós somos praticamente criadores, né, da nossa vida, então nós temos um poder criador, né? Tudo isso aí vem do nosso poder, né, do nosso poder interno, né? Por isso que eu digo assim, vamos despertar o nosso poder interior, né? Então aí vem então uma série de aspectos que eu gostaria de colocar para vocês, né? Então você pode ativar o que a gente chama de sete poderes, né? Então ativar o seu poder interno é ativar seus sete poderes, né? Então quem vai ativar isso? Pessoas automotivadas, né? Pessoas que já estão num caminho de evolução, que já estão num caminho né, de aprimoramento. Então, são pessoas automotivadas. Elas fazem isso porque elas já têm essa percepção e sentem essa necessidade. Outras pessoas que não chegaram nesse nível, né, elas não estão interessadas em seu poder interior e tal, né? Os nossos poderes interiores, eles sempre são direcionados para o bem da humanidade, né? Eles não são poderes para eu ganhar mais dinheiro, para eu,
né, ser melhor que os outros. Não, não é nada disso, não, né? Então, a gente chama isso de sete poderes ou sete frequências também, né? Porque são poderes, são frequências, são campos, ou que a gente chama também de sete macrocompetências, né? Então, por exemplo, assim, aqui tem uma, digamos assim, uma difração da luz branca, né? Um prisma. A luz branca, ela se divide em sete cores, né? Então, cada cor dessas aqui é uma frequência energética, né? Por exemplo, aqui o roxo aqui, o lilás, ele tem uma frequência. O verde tem uma outra frequência, o amarelo é outra frequência, o, o vermelho é outra frequência. Então, na realidade, nós temos sete frequências diferentes, né, que são comprimentos de onda, são sete frequências, diferentes na luz solar, né, na difração da luz solar. Então, cada poder nosso, ele é uma particularidade. Então, eu posso entender que cada particularidade, né, ela tem uma frequência, ela tem um campo, ela tem uma energia própria, tá? E essas energias próprias estão atuando em nós o tempo todo, né? Então, nós chamamos isso aí de macrocompetência, tá? Então, o que é uma macrocompetência? Macrocompetência é, é um conjunto, né, de subcompetências. Então, tem um grande guarda-chuva aqui, né, que a gente chamaria de macrocompetência, né, e debaixo dela tem várias subcompetências integradas entre si, que estão mais ou menos dentro dessa mesma frequência energética. Né? Então, são frequências energéticas próximas, né, que vão me dar uma determinada frequência. Essa frequência é um campo de energia, então as questões sempre estão num campo, né? E elas me dão um determinado poder, né? Um determinado poder, tá ok? Então, vamos trabalhar aqui, né, as macrocompetências, que eu chamo de macrocompetências, os sete poderes, o poder ou o poder, ou o campo, né? Ou frequência também. Que cada uma dessas aqui tem a sua frequência, né? Então, por exemplo, assim, quando você começa uma epigênese, ou seja, um ciclo, na realidade você começa com uma questão que a gente chama de dimensionamento, ou o teu poder dimensionador. Eu preciso me dimensionar, eu preciso saber me colocar, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso me preparar para alguma coisa, eu tenho que estar preparado, então eu tenho que estar dimensionado. Se eu quero, por exemplo, ser mentor, eu tenho que ter uma capacidade de ser mentor, eu tenho que estar dimensionado para isso, tenho que ter conhecimentos, eu tenho que ter técnicas, métodos, etc. Né? Então, é um dimensionamento que eu preciso dar para mim, né? E assim, depois, assim começa, né, o ciclo. Eu sempre vou começar um ciclo com o meu dimensionamento. Por exemplo, escovar os dentes. Eu sei escovar os dentes, então eu já aprendi, já sei como é que é. Eu sei qual é a escova que eu vou usar, etc. Então eu já tenho mais ou menos claro. E se eu tenho um bom dimensionamento frente a escovar os dentes, eu vou ter sucesso nessa empreitada, né? E assim é com tudo, né? Com tudo na vida. Depois nós vamos ter o poder regulador, né, a nossa capacidade reguladora. Nós temos que nos regular no mundo, né? Nós temos que interagir no mundo também. Esse é o terceiro poder. Então, esses poderes, assim, são iniciais, assim. Qualquer início de ciclo, eu preciso me dimensionar, eu preciso me regular, eu preciso interagir, né? Então, a gente sempre está interagindo com as pessoas. Então, qualquer início de ciclo precisa ter esses poderes, né? E se eu ativar esses poderes bem ativados, né, de uma forma bem legal, eu vou ter muito sucesso no meu mundo processual. Eu vou conseguir me dar bem no mundo, porque eu sei me dimensionar, eu sei me regular, eu sei interagir, eu sei direcionar, e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui são macrocompetências do mundo processual, da processualidade humana, né? E cada uma delas é uma frequência própria, né? É uma energia própria, é um campo de ações que tem várias subcompetências. É uma grande competência que tem várias subcompetências, né? Que estão ali unidas, formando uma sinergia entre elas e que torna a macrocompetência muito poderosa, tá ok?
Então vamos chegar aqui no poder dimensionador, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o poder dimensionador, depois eu vou passando uma por uma, assim, tá ok? Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão, tá ok? Que a gente responde. Então, é o poder dimensionador, primeiro ponto, assim, né? Então, assim, o dimensionamento, ele tem a ver com a energia do início, né? A energia do início, né? De qualquer ciclo, né? Epigênese é ciclo, né? Então, eu trago comigo todo o meu estoque de experiências. Todo o meu estoque de experiências sobre escovar os dentes, eu estou trazendo. Todo o meu estoque sobre como ministrar uma palestra, estou trazendo. Todo o meu estoque sobre conhecimento, estou trazendo, tá? Então, eu estou me dimensionando. Então, eu estou ministrando aqui uma palestra em cima de um assunto que eu conheço. Então, eu tô bem dimensionado para isso aqui. Eu posso responder bem as perguntas, né? Porque eu estou bem dimensionado, né? Então, trata-se assim, da forma, da condição, né, que eu esteja pronto para fazer alguma coisa. Então, esse é o ponto, assim, né? Então, o dimensionamento ele determina o grau de sucesso que eu vou ter. Tá ok? Então, por isso que eu coloquei uma mala aqui, né? Uma mala é a bagagem que eu trago, né? A bagagem que eu trago na vida aqui. É essa bagagem que eu tenho, tá ok? Então, o poder dimensionador, ele tem a ver com a felicidade, né? É importante que todos os seres humanos, né, queiram a felicidade. Isso é uma premissa básica, praticamente, de todos os seres, né? Todos querem ser felizes, né? E é importante que todos tenham isomorfismo, tenham coerência na vida, né? Porque deixem de lado seus conflitos, né? Então, quando a pessoa tem muitos conflitos, ela não tem coerência. Então, isso aí é muito pernicioso, né? E aí vem, né, dentro do dimensionamento, é muito importante a gente ter uma visão clara do que eu vou fazer e ter uma aptidão para aquilo, né? Então, eu tenho uma visão de uma aula que eu vou dar, eu tenho uma aptidão e eu tenho vontade. Tá? Então, são três aspectos importantes. A visão é o lado do hemisfério esquerdo, a aptidão ela é a parte comum do cérebro, a parte operacional, né? E a vontade é o hemisfério direito, que é o lado intuitivo e emocional. Então, cada macrocompetência sempre vai ser vista sob três campos mentais. Aqui, no caso do dimensionamento, é visão, aptidão e vontade, né? Então, aqui no dimensionamento, por exemplo, a gestão de pessoas é algo importante. Por exemplo, nas empresas, nas organizações. Como a empresa se dimensiona, a gente pode ver na gestão de pessoas, né? Se a gestão de pessoas é uma coisa legal, uma coisa bacana, né? Essa empresa se dimensiona muito bem frente ao seu público, né? Então, ter equipes motivadas, por exemplo, também, né? Então, ninguém pode ter sucesso numa empresa sem ter equipes motivadas. Não tem como, né? E ter equipes motivadas em tempo de alta volatilidade, né? Que está tudo mudando o tempo todo, né? Então, isso aqui são pequenos aspectos, assim, que eu estou trazendo do dimensionamento, né? Do dimensionamento. Eu volto a falar aqui da visão, da vontade e da aptidão. Eu tenho que ter uma visão daquilo que eu quero, vou fazer, ou daquilo que eu vou me preparar. Eu vou me preparar para alguma coisa, então eu tenho que ter visão, né? Eu preciso ter uma aptidão, pelo menos algo que eu saiba fazer, e tenho que ter vontade, né? São três aspectos. Não adianta você não ter vontade nenhuma e ter visão e aptidão, mas não ter vontade nenhuma de fazer as coisas. Então, sempre são três campos da mente que interagem o tempo todo juntos, né? Lado esquerdo, hemisfério direito e parte comum, né? Que é o corpo caloso. Tá ok? Então, é isso. Tá ok? Né? Então, aqui, como eu já falei para vocês, né? O dimensionamento, ele determina o grau de sucesso da empreitada. Até onde eu vou, se eu vou ter um sucesso ou não em alguma coisa, vai depender como que eu me dimensiono, tá? Então, esse dimensionamento é uma palavra que eu tirei da engenharia, né? A engenharia sempre fala assim, né, da pessoa que dimensiona uma ponte, dimensiona uma viga, dimensiona uma casa, dimensiona, né? Então, a pessoa vai dimensionando isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, se alguém me soltar em Manaus, por exemplo, agora, né, assim,
eu já vou chegar lá com o meu dimensionamento. Eu sei me virar em cidades que eu não conheço, tá? Então, eu estou dimensionado para aquilo, tá ok? Então, vai ter gente que não está, tá bom? Então, é dimensionamento. Agora, o maior dimensionamento que eu gostaria de deixar aqui também é que é a postura prestadia, né? Então, se você quiser realmente ser feliz no mundo, né? É importante que você vibre na vibe da postura prestadia. Ou seja, aquela postura em que eu estou sempre pronto a acolher o próximo. Eu estou sempre pronto a ajudar o próximo. Então, é uma postura de prestar ajuda o tempo todo às pessoas que precisam ser ajudadas, né? Então, é prestar serviços, né? Esse é o ponto, assim, né? Porque quando você ajuda as outras pessoas, você esquece o seu ego, né? Você está ajudando o outro. Então o ego desaparece, né? Vai lá para um cantinho. E aí surge uma felicidade natural. Uma felicidade natural que nós temos, está dentro de nós o tempo todo, mas que a gente não percebe no dia a dia porque a gente está sempre pensando muito, sempre com a cabeça lá fora, analisando muito, né? E aí você só está na felicidade comum, na felicidade das coisas, que são coisas passageiras, né? Mas a postura prestadia, não. Então, quando você é generoso com o ser humano, esse é o primeiro ponto, primeira forma de você ser feliz, de você alcançar aquela felicidade natural que está dentro do ser humano, tá ok? E com isso a gente termina essa parte do dimensionamento, dimensionador. Agora nós vamos para o poder regulador. Então eu me dimensiono, né? Já estou pronto. Agora eu tenho que me ajustar, né? Então, estou lá em Manaus, né? Tenho dimensionamento, tudo bem, eu sei fazer um monte de coisa, mas eu tenho que me ajudar, me ajustar em Manaus. Então, a regulação é uma capacidade da gente se ajustar. Nós temos que sempre estar nos ajustando às diferentes situações, né? Hoje começou a chover aqui onde eu estou, né? Então, eu tenho que me ajustar à chuva, tive que colocar lá, né, uma telha quebrada e tal, não sei o quê, né? Eu tenho que me ajustar, né? E assim vai, tá? Então é a captação, essa capacidade reguladora, né? Então essa regulação eu coloco aqui, né? Aquela regulação antiga no motor de Fusca, né? A gente tinha lá sempre um parafuso tinha lá uma chave de fenda para regular o ar, né? A entrada de ar e a entrada de gasolina. Eram dois parafusos, né? Aí você ficava regulando a entrada de ar e a entrada da gasolina até achar o ponto certo, né? Então você regulava bem o motor, né? Hoje em dia já não tem mais isso, né? Mas isso aqui é uma coisa assim que exemplifica o quanto que eu preciso me ajustar a diferentes situações o tempo todo. De repente acontece alguma coisa, eu sou obrigado a mudar tudo, né? Porque faz parte da vida, que a vida é probabilística, e eu preciso saber me ajustar, tá ok? Então esse é o ajuste, né? Tá ok? Tá bom? Então o poder regulador, né? Ele é a nossa capacidade de a gente se centrar, de a gente ter centro, né? Então eu me centro, acho o meu eixo, né? E com esse eixo eu estou lidando com o mundo. Daí eu não invado as outras pessoas, mas também não deixo os outros me invadir, né? Então essa é uma postura delimitadora, né? Então essa postura delimitadora é uma regulação, né? Eu preciso me regular para não invadir, não ser invadido, saber lidar com as diferentes situações, né? Então, um dos pontos principais, né, da regulação no mundo é você perceber o clima, que a gente chama de tensor, né? O que é o clima? O clima é a energia que tem, né, de uma pessoa, a energia de um grupo, a energia de uma casa, a energia de uma cidade, né? Florianópolis, onde eu vivo, tem uma energia totalmente diferente da cidade de Rio de Janeiro, por exemplo, né? Apesar de serem cidades, né, muito parecidas, o tensor é diferente, né? O tensor é diferente. E assim vai, né? Então eu preciso ter essa capacidade, né, do ajuste situacional. Então eu percebo o clima, porque o clima ele é
aquilo que desencadeia a ordem dos acontecimentos. Então, tudo que acontece depende do clima, né? Ou da energia do local, ou da energia do grupo. E aquilo que desencadeia, né, uma determinada ação, tá? Então, é isso, né? Então, eu diria assim que a regulação, ela é lidar com critérios claros, né? Nós temos critérios claros e termos ética, né? Isso faz parte do ser humano, né? E dar heterofeedback para as pessoas e autofeedback também, né? E saber ver o que que eu estou emitindo, o que que eu estou recebendo, né? Então, a regulação é uma coisa assim bastante complexa, mas é muito importante, por exemplo, que gestores e líderes saibam se regular o tempo todo frente à sua equipe, frente à produção, frente ao que estão fazendo. O tempo todo tem que estar me regulando, né? Tá ok? Então, essa regulação, ele é uma coisa bem importante, assim, tá ok? Então, esse é o ponto, assim, né? Então, é a postura condutora para ter equilíbrio situacional, né? Ter um ajuste situacional com equilíbrio, né? É, e gestão de competências para o clima organizacional. Então, por exemplo, assim, a gente precisa saber ativar competências das pessoas para que você tenha um bom ajuste do clima organizacional. O clima organizacional é que vai determinar o sucesso ou não da empresa, né? Então, a questão do clima, ela é uma questão muito importante, ok? Então, nesse mundo, né, de ajustes, né, a gente pode também dizer que, como a vida é probabilística, os problemas vão acontecer, né? Desafios acontecem, confusão surge sem parar. Problemas, desafios e confusão surgem sem parar, tá? Todo dia você tem um probleminha, todo dia você tem uma confusão, todo dia você tem um desafio, sabe? Isso, a vida é assim, tá ok? Então, na vida em si, no mundo comum, no mundo processual que a gente fala, nós só podemos fazer ajustes. Você não tem uma solução definitiva. No mundo não tem solução. Não tem nenhuma solução. Você só pode se ajustar, aquilo se ajusta a um novo tempo, que vai bem por um tempo, e aquilo se desajusta de novo, aí você vai ter que fazer novo ajuste e assim por diante. Então, tenha, tenha em vista que não há soluções definitivas, tá? Você só vai poder fazer ajustes. Eu só vou me ajustar frente ao que acontece, frente ao que está vendo, etc, etc, etc. Ainda mais sabendo que a gente não controla nada, né? A gente não controla nenhum acontecimento. A gente controla a si mesmo, né? Então, esse é o ponto, né? E controlar a si mesmo não significa resolver situações definitivamente. Você se ajusta àquele momento, àquela situação, tá ok? Tá bom. Aí da nossa regulação, vai surgir a questão do centramento pessoal, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer se conduzir na vida, ela precisa ter centramento. Né? O centramento é você achar um eixo, achar um fio, né, que passa pelo centro do seu corpo, e esse é o seu eixo em torno do qual você gira, tá? Então, o centramento, ele é um exercício que você faz, né, que a partir do Tai Chi Chuan você aprende isso, né? Esse é um princípio taoísta também. O centramento, ele vai te permitir você caminhar no mundo do rolo, no mundo da dificuldade, sem sofrimento. Então, você caminha livre no mundo, né, sem você ter o teu sofrimento, porque você é uma pessoa centrada. Então, você não está deixando, não, você está tendo entradas, mas você não está processando aquilo, tá? Então, você tem um olhar vazio para o mundo e o mundo está passando. Então, isso não significa assim um olhar, qualquer coisa tá bom, não, paz e amor, bicho, não é assim, né? Ele é um estado centrado, um estado, né, de atenção, de plena atenção, né? Um estado em que você está podendo entender a energia que passa à sua volta e você vai ter ação correspondente, segundo aquela energia.
Então, esse é o centramento. Eu não vou poder ter tempo agora de fazer exercício de centramento aqui, mas o centramento é uma coisa assim bem importante, né? Talvez uma das coisas mais importantes que eu que eu aprendi na minha vida foi centramento, né? Centramento, né? Centramento e, obviamente, entender que eu sou o criador da minha vida, né? Todos nós estamos sempre criando a nossa vida, né? Então, nós somos criadores da nossa vida, né? Você é responsável pelo tipo de vida que você tem, né? Então, você é o criador da tua vida, com certeza, né? Então, esse é o ponto mais importante que eu aprendi na minha vida até hoje, né? De eu ter uma postura centrada e saber que eu sou o criador de tudo que tá acontecendo, tá ok? E aí vem, né, um terceiro poder, né, uma terceira macrocompetência, que é o poder interador, o poder de interagir, né? Então, nós temos primeiro um dimensionamento, um poder dimensionador, um poder regulador e um poder interador. Então, é assim, né? Eu chego lá em Manaus, dimensionado, me regulei, né? Achei, vi as coisas lá, agora eu vou interagir com Manaus, agora eu vou lá no, né? Eu vou lá no hotel, eu vou lá no centro de saúde, eu vou na prefeitura, eu vou interagir com o público, procurar um cliente. Então, agora é a capacidade de interação. Primeiro, eu tenho que me dimensionar, daí regular e daí interagir. Não queira interagir sem regulação e sem dimensionamento. Vai dar rolo, vai dar problema. Eu ia falar um palavrão aqui. Tá, mas não falei. Parei na hora certa. Me regulei, me regulei. Ah, muito bom, muito bom. Ok. Então, aqui, o poder, né, interador, né, ele tá ligado, assim, à nossa harmonia relacional, né? Capacidade de harmonizar nossas relações, né? Harmonia relacional. Com todas as pessoas, você pode ter um relacionamento harmônico, independente de quem seja, porque você vai estar regulado, centrado, você não é afetado pelas coisas externas, você se torna o protagonista, aquele que conduz, né? Então, não tem nada que me afete, né? Então, eu vou dentro dos limites que eu posso ir com aquela pessoa. Então, eu vou buscar o quê? Uma harmonia relacional, né? Aí, por exemplo, agora, por exemplo, se a gente levar isso para o campo empresarial, a gente falaria assim de sinergia de equipes, né? A sinergia de equipes é você superar os jogos de poder, né? Superar os jogos de poder, tá ok? Então, por exemplo, tem muitos jogos de poder dentro das organizações, né? Isso é um tema assim que eu acho muito importante a gente conhecer, como é que funciona isso, para você poder superar os jogos de poder, né? Então, por exemplo, pela interação, né, digamos, no campo organizacional, você vai ter fluidez. Então, as coisas fluem, né? Então, por exemplo, no dimensionamento, eu tenho equipes motivadas, na hora da regulação, né, na capacidade do poder regulador, eu vou ter equipes equipes centradas e condutoras, e isso vai me levar a quê? A uma fluidez. As coisas começam a fluir dentro de uma forma natural, né? Não fica trancando aqui, trancando lá, não. As coisas fluem de uma forma natural. Isso é fluidez. Então, essas macrocompetências, ou esses sete poderes, ou essas sete energias, né, elas vão fazendo uma transformação na nossa vida, tá? O que que é essa transformação? Essa transformação é ativar os potenciais de vida que nós temos. Então, todos nós temos um potencial de vida profunda dentro de nós, né? Então, isso aí é ativar aquilo que está adormecido, tá? Por isso que a gente fala assim, que esses sete poderes são isomórficos. Eles são parte da vida. Eles não são de jogo, não são de destruição, não são, né, processos artificiais.
Não, eles são naturais. Todos nós temos uma capacidade, né, dimensionadora, reguladora, interadora, né? Então, quando você cria uma sinergia de equipe, é porque você faz com que os vários tipos de pessoas sejam cooperativas. Então, uma pessoa coopera com a outra, ou uma pessoa coopera com a outra, e o processo cooperativo vai gerando sinergia. Então, quanto mais sinergia tem, menos jogo de poder vai ter. Então, nós temos que começar a promover sinergia, né? Quer dizer, processo cooperativo, para a gente diminuir os jogos de poder. Então, não queira lutar contra os jogos de poder, né? Você promove sinergia. Então, automaticamente, os jogos de poder vão lá para um cantinho e não atrapalham tanto, tá? A gente precisa é, tirar um pouco essa visão de ter que lutar contra alguma coisa, né? Quando a gente luta contra alguma coisa, você só dá força para aquilo. Aquilo se torna mais forte, né? Por exemplo, lutar contra a doença, né? Aí só se fala de doença, né? O correto seria, vamos promover a saúde. Opa, melhorou bem, né? Promover a saúde, tá? Não é combater a violência, né? Não, não deve combater a violência, tem que promover a paz, né? Então, esse é o ponto, né? O ponto básico, assim. Tá? Ok. Então, é isso que eu queria trazer aqui sobre essa parte, né, de interação, né? Ok? Então, aqui, digamos assim, dentro do sistema ISO, a gente fala muito de critérios relacionais, né? Critérios relacionais são critérios relacionais coerentes e focados, né? Para quem já fez a formação comigo, vai lembrar, né, dos critérios relacionais, que é a postura condutora, que eu aqui agora é a comunicação real, né? São os três grandes critérios, né? E dentro de cada critério, mais subcritérios. E, de repente, nós podemos ter mecanismos incoerentes e desfocados. Então, muitas pessoas têm problemas de relacionamento, por quê? Porque elas estão dentro de mecanismos incoerentes e desfocados, fora de foco. Então, aquilo não tem coerência, aquilo só vai dar problema. Por isso que a gente tem aqui referenciais, tem propostas, tem formas de estudar isso aqui, né, para começar a ter interações sadias, né? Tá ok? Então, esse é o ponto básico aqui, né? Então, aqui a gente também vai falar da sinergia da equipe, que eu já falei bem, né, em que nós estamos juntos, né, o tempo todo, um cooperando com o outro, né? E a superação dos jogos de poder, né? Que advém do egoísmo, que advém da exacerbação do eu, né? Do ego, né? Etc, 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 né? Então as pessoas se acostumaram a fazer jogos de poder, mas isso não é da vida, isso é mecanismo construído, tá? Isso precisa ser desconstruído dentro de nós, né? Através da tomada de consciência, de como isso foi introjetado dentro de nós, nós podemos ir destruindo esses jogos de poder, tá ok? Né? E aqui, por exemplo, assim, né, uma das coisas importantes que eu vejo nos jogos de poder, a gente não dá reação ao nosso inimigo, né? E aí eu chamo isso de vuvei, né? Vuvei também é um termo que se usa muito, que é o Vuvei, ele significa o quê? Você ter uma ação pela não ação. Então, se o teu inimigo te ataca, né? Por exemplo, se o meu inimigo ele me ataca aqui, ele, né? Aqui contra o meu punho aqui, né? O que que eu faço? Eu dou um vazio e faço um leve toque lateral, mas eu dou vazio, né? Então, o que que acontece? O Vuvei é você não reagir contra, é você dar o vazio em que o teu inimigo, a força do teu inimigo, se volta contra ele mesmo. Ele cai com a força dele e você fica numa boa, né? Então, isso aí é o processo do Vuvei, ação pela não ação. Então, em 80% dos casos, a gente pode fazer isso, ter ação pela não ação. Isso aí é o que realmente ajuda muito. Aqui nessa figura tem os dois lutadores, né?
que é o Tuisho. O Tuisho, ele é, né, um exercício do Tai Chi, em que um está empurrando o outro, eles fazem um movimento circular. Então, a hora que um ataca, o outro dá o vazio, e aí quando der o vazio, ele ataca o outro dá o vazio. Eles vão circulando ali, e nenhum vence a luta, entendeu? Nenhum vence a luta. Então, é muito legal, assim, é muito bacana, né? É a gente saber dar o vazio das coisas, né? Então, isso é principalmente aos jogos, né? Os jogos de poder, etc, etc, etc. Ok? Ok? Então, o próximo poder é o poder direcionador. Então, o que que aconteceu? Eu já me dimensionei, eu já me regulei, eu já interagi. Agora, a partir da interação, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma direção. O que que eu vou fazer aqui em Manaus? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, esse é o ponto, né? Tá? Então, o poder direcionador é você direcionar a sua vida, direcionar suas coisas, direcionar sua empresa, sua atividade, né? Poder direcionador, né? E aqui vem, por exemplo, uma coisa que a gente chama muito de superação de conflitos. Porque como é que você vai direcionar alguma coisa se você está conflitivo? Né? Então, ou nas empresas, como é que a empresa vai se direcionar se a empresa toda está cheia de conflitos? Um diretor para um lado, outro diretor para o outro, por aí vai, entendeu? Né? Então, a superação de conflitos é uma coisa importantíssima. Tá? Então, por exemplo, para que você possa realmente direcionar alguma coisa, precisa de paz. Paz interna, não e superar os conflitos. Pequenos conflitos sempre vão ter, né, gente? Mas a gente vai superando, vai diminuindo o nível dos conflitos, né? E uma das coisas importantes para dar a direção é a capacidade de tomar decisão, né, que a gente chama de poder decisório. Então, poder decisório é você ter um ordenador mental, né, para que você saiba tomar as decisões adequadas. Então, o PDCA, por exemplo, é uma ferramenta, né, que você pode usar. O ciclo cibernético da mente, que a gente utiliza também, é um poder decisório, tá? Que é bastante importante. Então, nós precisamos tomar decisões para quê? Para dar uma direção. Porque se eu não tomo decisões, como é que para onde a empresa vai? E tem muitas empresas que não têm direção, elas só fazem, mas elas estão andando no mundo assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Chega qualquer problema aí econômico que tem, elas já vão falir, porque elas só fizeram coisas, mas não tinham uma estrutura básica, não tinham um poder de liderança transformadora, um poder de líderes, né? Eu acho que aqui, dentro do poder direcionador, é onde se formam os líderes, né? Os líderes transformacionais hoje em dia, né? Que são muito importantes para transformar as organizações dentro de uma nova visão, bem mais evoluída, tá? Então, a liderança transformacional, né, é uma coisa importante. E aí vem, né, obviamente, que de uma sabedoria que a gente chama de sabedoria de campo. Então, sabedoria de campo é a sabedoria que você vai num lugar, né, você tem um determinado campo de coisas acontecendo, você entra no campo e você capta, né, o que está acontecendo lá naquele campo, sabedoria de campo, né? Então, quando você está em ação, né, tem sabedoria de campo. Por exemplo, os líderes que trabalham nas empresas, nas produções, etc., eles têm que ter uma sabedoria de campo, porque estão lidando com pessoas, né? Então, sabedoria de campo é isso, né? Junto com o presence, com a presença, né? Estar presente, né? A presença é importante, que é um processo de mindfulness também, né? Que é um processo meditativo, né? E a teoria U, que é um grande, uma grande ferramenta de poder decisório, assim, né? Poder de tomar decisões com a teoria U. A teoria U, ela é um avanço muito grande, porque ela traz a questão da sabedoria à tona, né? Então, nós vamos começar a tomar decisões a partir da sabedoria. Não mais a partir de um passado, presente e futuro, né? Um processo retroprojetivo, mas agora eu vou ativar a minha sabedoria interna, a sabedoria interna da equipe, e nós vamos ter os insights necessários para fazer a transformação da empresa. Então, tem uma mudança
muito, muito fantástica aí com a teoria U, tá? Nós trabalhamos muito com a teoria U, né, em vários aspectos aí, e eu acho assim muito interessante isso aí, tá ok? Então esse é o ponto, né? E aí vem o poder realizador, né? Do próximo. Então, se eu direcionei, depois de dar a direção, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar, vou fazer alguma coisa, né? Ok? Então, primeiro eu me dimensionei, né? Daí eu me regulei, aí eu interagi, aí eu direcionei e agora eu vou fazer. Isso é óbvio, né? Tem que fazer. Então, o poder realizador, você só pode realizar as coisas se você direcionou antes. Se você sabe para onde você está indo, para onde você está arrumando, né? Porque se você não sabe para onde está arrumando, vai dar confusão, né? Então, é o poder realizador, tá ok? Tá? Então, aqui vem, obviamente, uma coisa que a gente chama de inteligência operacional. Então, é fazer acontecer, né? A nossa capacidade de fazer acontecer. Nós temos três inteligências, tá? Nós temos a inteligência racional, a do conhecimento, nós temos a inteligência emocional, né? E temos a inteligência operacional. A inteligência operacional é a inteligência do fazer acontecer, né? Fazer com que as coisas aconteçam. Isso dentro da estrutura cerebral comum, né? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito e parte comum do cérebro. Tá? Eu não estou falando aqui eh, da mente sábia e da mente, né, além da mente comum. Mas aqui vem a qualidade do viver, ou seja, a importância de a gente ser realizado na vida, né? Então, assim, operacional é saber fazer as coisas ou ter uma capacidade operacional, né? E a qualidade do viver. Então, a qualidade do viver é a realização pessoal. Então, aí entra uma questão muito séria, que é o que é a realização pessoal. O que é se realizar pessoalmente? O que é isso? Tá? Esse é o ponto, sim, né? A realização profunda é ter uma vida feliz, né? Mas agora é importante também que você saiba sobreviver, que você saiba cuidar de você, né? Então, por exemplo, os cuidados operacionais com alimentação, com sono, né? Com o teu dia a dia, tua casa, etc., temperatura, agasalhos, dormir, etc., né? Roupa de cama, essas coisas são importantes também, tá? E junto com isso também, né? Vem essa questão, né, além do fazer, é a qualidade assim interna nossa, né? A qualidade da felicidade e saber viver no dia a dia. E, obviamente, aí entra também as questões de família, né? A família é uma coisa assim importante que nós vivemos e a harmonia na família é uma grande conquista. É uma grande conquista, tá? Eu acho que nós temos muito trabalho ainda a fazer, né, no nível familiar, das relações familiares, né? Agora, por exemplo, na empresa, a realização é o quê? É lucro, né? Queremos lucro, lógico, lógico que queremos lucro, mas com qualidade de vida. Não é só o lucro pelo lucro, não. É lucro, sim, mas com qualidade de vida. Então, esse é o ponto, assim, que a gente vai trabalhar, né? Tá? Nas empresas e a construção de equipes. Então, a nossa capacidade de construir equipes, né? As equipes sinérgicas, equipes realizadoras, aí vem todos os processos, né? De processos da empresa, tal, das pessoas e tudo mais, né? Então, esse é o processo, digamos assim, é, o processo operacional nosso aqui de realização, né? Poder realizador, ok? Então, eu trouxe algumas figuras aqui do poder realizador, né? As pessoas aí pulando de paraquedas, né? Uma pessoa fazendo um trabalho manual, né? Um curso que eu ministrei, isso foi lá em Cuiabá, uma gravidez, né? Ela é também, a procriação da espécie também faz parte, né? Da realização, né?
Então, nós temos várias coisas que fazem parte da realização da vida, né? Ok? Ok. Então, essa aqui é a área mais conhecida, né? A gente mais conhece. A gente foi educado, assim, para fazer, para ter, adquirir, realizar, viver, né? A gente está o dia inteiro dentro desse processo, né? Eu não estou trabalhando aqui a realização espiritual aqui, né? Ela não entra nesse caso aqui, ela vai entrar mais tarde, tá ok? Então, assim, ó, o poder realizador, ele precisa de conhecimentos. Eu tenho que ter um conhecimento para realizar as coisas. Agora, eu preciso realizar com a alegria de viver, né? Então, a realização está ligado com a alegria de viver, a alegria da vida, né? Tá ok? E está ligado com a realização da vida também. Então, são três grandes aspectos aqui que estão interligados entre si, tá ok? Então, isso aqui cada campo, ele está interligado com outro campo forma uma teia, né? Isso no campo mental, tá ok? Depois nós vamos para o poder incorporador, né? Então, se você realizou, você agora vai incorporar. O que que é incorporar? Incorporar a experiência, incorporar aquilo que você viveu, né? Trazer para dentro, né? Você não pode fazer alguma coisa e só fazer, não. Depois de fazer, eu preciso ver o que que eu fiz, como que eu fiz, como é que foi. É o poder incorporador, né? Então, eu preciso incorporar e potencializar as experiências. Então, eu tive uma experiência de alguma coisa, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz uma viagem, ministrei um curso. Eu preciso o quê? Incorporar essa experiência, e à medida que eu incorporo a experiência, eu me torno potencializado, ou seja, eu crio uma energia potencial dentro de mim. Então é importante que a gente, para transcender, a gente crie uma capacidade, né, de potencialização interna. Eu preciso me potencializar. E a potencialização vem das experiências, tá ok? Né? Aí vem também, por exemplo, a questão dos insights, que eu já trouxe lá no início, né? E a aprendizagem profunda. Então, aqui, a incorporação, o poder incorporador, ele traz a aprendizagem profunda. É preciso aprender profundamente. Então, a aprendizagem profunda, ela é a aprendizagem nos três campos da mente: aprendizagem no racional, aprendizagem no operacional e aprendizagem no emocional. Esses três precisam estar juntos, formando uma aprendizagem só, né? Por exemplo, assim, uma pessoa, ela vai fazer uma horta, por exemplo, né? O cara se aposentou, a mulher mandou ele fazer uma horta, vamos supor isso, né? Tá? É, Aí ele vai lá fazer a horta, lá começa a enxada, e não sei o quê. De repente ele começa a perceber ali que se ele botar muita água, as sementes não crescem, se ele não dá água, morrem, e se tiver muita sombra também não dá, se tiver muito sol também não dá. Então ele vai começando a perceber como que o meio ambiente, como que tudo aquilo influencia naquela horta dele, né? Então ele começa a ter um insight assim, né? Poxa, mas eu preciso cuidar mais disso aqui, né? Então, o que que ele está fazendo assim? Ele está ativando o seu campo operacional, né? O seu cuidado aí a partir de uma sensibilidade. Então, ele cria, né, um novo conhecimento. Então, ele trabalha no racional, ele trabalha no operacional e trabalha no emocional. Então, esse novo conhecimento gera nova motivação para ele, que ele vai aprimorar novamente o seu processo, e assim vai. A aprendizagem profunda vai lidando com esses três pontos, com três campos mentais, né? Então, isso seria aprendizagem profunda. Então, a incorporação, ela é o que a gente chama de ampliação interior, né? Você amplia seu interior, né? Você começa a ter insights, percepções, e você vai se ampliando pelas experiências, pelas atividades, você vai começando a gostar mais das pessoas, você vai, né, ampliando a sua vida, seu modo de viver, seu gostar de viver, isso é uma ampliação anterior, né?
e você vai se preparando para a inovação, né? Então, assim, para eu inovar alguma coisa, eu preciso primeiro, né, ampliar meu interior e me potencializar. Se eu não tiver potencializado, eu não vou poder, né, fazer nenhuma inovação. Não tem como, né? E aqui entra também aquilo que a gente chama de Learning Organization, né? Organização em aprendizagem. Isso aqui no caso das empresas, né? Tá ok? Então, aqui, ó. O poder incorporador ele tem uma geração de densidade, né? De aprendizagem, de potencialização. Eu estou melhor, estou dando aula melhor, estou fazendo melhor, né? Né? As empresas, né? As equipes, a empresa faz melhor, né? Ela vai aprendendo com o tempo, vai se fortalecendo, né? Ela vai gerando bases para o futuro. Então, isso aí é a fase da incorporação. Então, depois de fazer, você incorpora, você tem que ficar forte. Se você não ficar forte, o que que acontece? Você fica vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, né? Não cresce nada. Então, nós temos que dar um tempo, por exemplo. Isso a gente precisa dar um tempo para incorporar, né? Por exemplo, depois de dar um curso, por exemplo, às vezes eu fico na rede lá um tempo, 1 hora, 2 horas, meio-dia, ou eu fico fazendo alguma coisa no computador, mas eu estou trabalhando aquilo que eu falei, aquilo que eu disse, aquilo que eu trouxe, não sei o quê. Eu falei isso, não devia ter falado aquilo, não sei o quê, né? Então você vai incorporando as experiências vividas, tá ok? Então vamos ver, eu tenho uma figura aqui que eu gosto muito, né? Por exemplo, aqui você tem uma mola, né? Então, esse aqui é o estado inicial da mola. Tu tem uma mola lá, você pega a mola, coloca ali, né? Uma mola de carro. Agora, se você comprimir essa mola, ela vai ficar, né, menorzinha, assim. Ela incorpora energia, né? Ela tem energia, ela incorpora energia. Tá? Então a gente chama isso de incorporação. Então essa força que deixa ela menor é uma incorporação. Você incorpora aquilo ali, tá? E por exemplo, se você soltar a mão, a mola pula além do ponto original, tá? Então, ela pula a parte daqui para cima, ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de transcendência. Primeiro, o porte original, aqui incorporou, ou seja, se potencializou. Então, por ter uma potência, ela vai mais além do ponto original, né, ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de transcendência. Então, você transcendeu, né? Então, e essa é a ponta, é a parte mais forte seguinte, né? Que é o poder de transcendência. Então, a incorporação pessoal, ela exige uma seleção. Eu preciso selecionar daquilo que eu quero realmente incorporar, aquilo que é do meu interesse, aquilo que é da minha necessidade, porque eu não posso estar incorporando todas as experiências, né? Experiências disso, daquilo, experiências simples, não precisa incorporar, mas eu preciso selecionar aquilo que eu vou incorporar, né? E com isso eu vou tendo os insights, cada vez mais insights, e vou me potencializando. Então, a incorporação é se tornar potencializado, né? Eu, com meus 40 anos de trabalho, eu tenho uma potência grande de ministrar cursos e processos e lidar com pessoas, com grupos, etc, 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 porque eu já tenho isso acumulado dentro de mim a partir de muito tempo, né? Então, funciona dessa forma. E agora, por último, vem o que a gente chama de poder de transcendência, né? É que você já está, você incorporou e agora você vai dar aquele salto, além do ponto zero da mola. Então, poder de transcendência, tá ok? Então, aqui é novamente o salto quântico, né? Dei um salto quântico, eu fui além de, né? Então, é quando eu faço uma inovação. Eu mudo meus referenciais, eu mudo uma forma de trabalho, eu inovo alguma coisa, eu faço uma leitura, um estudo, né? Ou eu vejo uma necessidade, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é um trabalho de inteligência artificial, né? Estou fazendo um curso de inteligência artificial aí, assim, e estou aprendendo algumas coisas interessantes que eu quero aplicar, né? Então, esse salto, né? Esse salto quântico, ele é uma inovação, é um novo tempo, é um novo tempo, viver um novo tempo.
né? É criar uma nova empresa, uma nova organização, novo tempo, né? Então, por exemplo, em uma empresa, ela pode ir se potencializando, né? Ela pode, né, fazendo inovações. Então, ela tem um brilho organizacional, ela brilha, né? Então, quando a empresa brilha, é porque ela já transcendeu um monte de coisas, né? Tem um brilho. Tem organizações que têm brilho, né? Sabe? Que tem um brilho, que tem coisas legais, né? Então, aqui, nesse momento, tem uma nova matriz. Então, quando a empresa ou a pessoa, ela faz essa inovação, ela cria uma nova matriz. Então, é a partir dali que ela vai começar tudo de novo, né? Então, essa nova matriz gera um novo dimensionamento. Então, se você começou de um jeito, com um dimensionamento, no momento que você transcende, você vai para um novo dimensionamento. Eu me redimensionei. Então, tem pessoas que se redimensionam. Eles fazem uma, né, uma revisão geral, assim, mudam a sua vida, mudam um monte de coisas, mudam seus conceitos, né? Ele ele passa a voltar à espiritualidade, ele começa a viver novos valores, novas percepções, ele começa a amar o ser humano, começa a cuidar das pessoas. Ele se torna um brilho, né? Um brilho, né? Ele vai além de onde ele estava, né? Eu acho que assim é um momento constante, né? Né, Márcio? Eu acho que você está muito nisso aí, né? Você está muito nisso. O Alexandre também está muito nisso aí, né? Tá, tá Sem com dúvida, sem novos dúvida. brilhos, né? É isso aí. É Perfeito, Marcos. transcender, transcender. Não significa rejeitar o passado, muito pelo contrário, usar o passado como forma como fonte, né? Como fonte de, tá ok? Então é aqui, é o avião que passa as nuvens, né? Eu gostei dessa foto aqui, né? É ultrapassagem, renovação, geração de novo tempo. A IA me deu essa foto também, né? Essa aí, de transcendência. A pessoa que transcendeu. Então, você vai ampliar seus conceitos, né? Seus conceitos mudam, né? Você vive a liberdade interior, você é livre. Eu acho que esse é um ponto muito importante, se a pessoa descobrir que ela sempre foi livre. Todos nós sempre fomos livres. Nunca nada nos prendeu. É nós mesmos nos prendemos a isso, né? A certas prisões, né? O teu maior inimigo é você mesmo, porque você mesmo se prende às coisas que te aprisionam, porque você é criador daquilo. E a gente não percebe que a gente cria aquilo, né? E aí vem a reposturação. Eu vou me reposturando no mundo, né? Eu vou crescendo, vou evoluindo, vou reposturando. Até um dia você se iluminar. Até um dia você se iluminar, né? Aí você não volta mais para o planeta. Então, tá aí, né? Os sete poderes, as macrocompetências sistêmicas, sete, sete grandes campos, sete frequências de energia. Cada uma delas contém várias ferramentas para trabalhar dentro delas. Eu não trabalhei nenhuma ferramenta, eu só fiz um ano passando de cada uma delas. Agora, se você quiser entender bem essas macrocompetências, precisa fazer a formação master, né? Do sistema ISO, formação master. A formação master é tudo isso aqui, tá? Então, você vai dar um diferencial enorme para você com isso aí, tá ok? Acho que aqui vem, só para terminar, eu acho que a gente começa assim, a gente começa a perceber a cegueira da gente, né? Tem um momento assim que a gente percebe a cegueira. Pá, certo. Então, minha mente está comida. Minha mente foi comida. Noofagia é mente comida. Minha mente foi comida, né? Seguir modelos dos outros. Cego.
percepção da nofagia. Mas aí você desperta, né? Aí você tem um propósito. Aí você gera um propósito de liberdade. Assim. Puxa, eu quero uma liberdade, eu não quero mais essa nofagia aí. Deu? Já sofri demais. Né? Então, por você ter esse propósito, você começa a fazer estudos, começa a fazer experiências, né? E a partir disso aí, você começa a ter uma ampliação da consciência. Você amplia sua consciência, de repente sua consciência fica mais ampla, mais aberta, né? Mente aberta. Como diz o meu amigo, mente banda larga, né? Aí, aí vem, você se interessa tanto que você encontra os mestres. Não é você que encontra os mestres, é os mestres que te encontram. Quando o aluno está pronto, o mestre chega. De alguma forma, por um curso, por uma palestra, por um anúncio, por uma convite de alguém, por alguma forma, os mestres vêm. E eles deixam seu recado. Os mestres vêm e vão. Cada mestre deixa o seu recado, ele vem e ele vai. Quando você tem, né, a presença dos mestres na tua vida, aí você adquire autonomia, uma autonomia de vida. Porque você passa a compreender coisas que você não compreenderia sem os mestres. Porque não são conhecimentos, são transmissões de experiências. Então, não é conhecimento, é experiência, experimentação. Os mestres te dão experimentação. Né? O meu grande mestre, Shaduk Rinpoche, ele, ele transmitia os ensinamentos dele sem palavras, porque ele era uma pessoa iluminada. Então, ele tinha o poder de transmitir aquilo tudo sem falar nada. E você sentava do lado ali e começava a compreender. E chorava, 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 né? De tão forte que é esse processo, né? Então você, de repente, se torna um sábio também. Você tem a sabedoria, e você tem uma maestria também. Então você vai chegando a uma maestria de vida também e começa a ser mestre de outras pessoas também. Então essa é a jornada do ser. Pois é. Então terminamos, né, gente? Perfeito, Marcos. Muito bom mesmo, viu? Muitos ensinamentos, né? Muito conhecimento. Acredito que daria margem para ficarmos aqui a noite inteira divagando, mas eu gostaria de abrir a palavra para os meus amigos que se fazem presente aqui nessa noite, para que façam as perguntas aí oportunas. E já aproveito aí para agradecer a presença de todos, né? Gabriel, nosso amigo aí de formação em coach pela Febracis, seja muito bem-vindo, que está lá no Rio Grande do Sul aí sofrendo os grandes desafios, né, que nós já sabemos quais são. Gabriel, fica à vontade, meu irmão. Quiser fazer perguntas, quiser falar como é que tá o Rio Grande do Sul aí, manda bala. Tem o Márcio que pediu a palavra, né? Fala, Ô, Márcio. Márcio, desculpa aí que eu não vi a mão levantada. É, Aí. bom, eu parece que eu estava adivinhando, né, quando eu falei no início da palestra, que esse momento seria um momento assim crucial, né, fantástico nessa minha retomada, nessa minha retomada. E assim, Marco, eu agradeço, muito agradecido, fantástico. Assim eu estou me sentindo agora, tá? É, percebo que aqui, né, em suma, esses sete poderes, né, que compõem, que foram rapidamente aqui descritos por você, né, que lá certamente do curso da Master, né, eles são mais, Sim. Vamos mais mais pro... bem elaborados, né, mais bem trabalhados, né, Sim. é, mais conhecimentos daí, né.
eles compõem exatamente esse universo do salto quântico, né? Desse salto quântico que nós, todos que estamos aqui certamente reunidos, pretendemos, né, dar, né? É, pretendemos alcançar, né? E, e eu acho que é justamente isso, né? Quando você transita por esses sete poderes, quando você toma, toma pé, né, exatamente desses sete poderes, quando você consegue internalizar esses sete poderes, você está pronto justamente para dar esse salto, né? Para dar esse salto quântico e no caso do mentor, né, é justamente isso, né? A partir do momento que você transita pelo conhecimento desses sete poderes é que você vai poder transcender, né? Justamente, e ele funciona como uma escalada, é como se fosse uma epigênese, né? Sim, Essa transcendência, esses sete poderes, a caminhada por esses sete poderes é a epigênese do mentor, né? É a epigênese do mentor que quando você alcança esse poder de transcendência, é que justamente você vai poder transmitir isso para as outras pessoas, né? E isso é fenomenal, né? Isso me estimula muito, né? E vamos em frente. Eu acho que essa noite tem um poder transformador muito grande. Obrigado, Marcos. Obrigado, Alexandre, por ter promovido aí esse nosso encontro e todos presentes também. Bom, é bom anunciá-lo aí diante do nosso público. O Márcio Rocha é coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, está na reserva, né, desde 2019, e também milita